Por favor, Cláudio. Padre Germano, olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso CEP é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Amor. Obrigado, Cláudio. Vamos agora fazer a leitura do livro Episódios Diários, de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Hoje o título do texto é O Trabalho. Após a tensão experimentada no trânsito sufocante, chegas invariavelmente ao local de trabalho com mau humor, cansaço ou indisposição. Relacionas então as necessidades que deves cumprir e sofres sob a conjuntura que se te impõe no trabalho diário. Vês outros indivíduos que parecem prósperos e felizes, usufruindo benefícios da vida, que nunca te chegaram, e a amargura começa a aninhar-se no teu sentimento doído. Evita cair no desalento em face da insinuação falsa. O trabalho é dom da vida, que dignifica e mantém o homem. Em toda parte, o trabalho se impõe como lei mantenedora do equilíbrio. Sem ele, tudo retornaria ao caos do princípio, e os objetivos superiores naufragariam no tédio e na ociosidade doentios. Busca, portanto, motivação para fazeres bem o teu trabalho, renovando-te nele e nele colocando os teus melhores empenhos, de modo a te enriqueceres de justa gratificação emocional em relação ao teu maravilhoso meio de ganhar com nobreza o pão diário. Vamos agora fazer a nossa prece inicial, fechando nossos olhos, elevando nosso pensamento ao alto, e assim dizer: Mestre amado, querido irmão Jesus, obrigado por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em teu nome, que possamos, com o auxílio dos mentores espirituais que estão conosco, com a bênção de Deus, Padre Germano e sua equipe, dar início a esse estudo e usufruir o máximo de conhecimento que pudermos. Abençoa, Senhor, nossa noite, abençoa nossos familiares, abençoa os desencarnados que aqui se encontrem e que assim seja. Agora, passamos a palavra ao nosso irmão Edivaldo. Está contigo aqui. Boa noite a todos vocês.
Em primeiro lugar, agradecendo a Deus, nosso Pai, né, a oportunidade, aos mentores espirituais dessa casa, aos dirigentes encarnados também, pela oportunidade de estarmos aqui de novo, né, para a gente bater um papo, conversar, desejar a vocês também um bom ano novo. Mas em março, Edivaldo, você vai desejar feliz ano novo. Pessoal, eu não vim aqui depois que rompeu o ano, né? Então, e não é nenhum trocadilho com a festa momesca que terminou, né, por esses dias, né? Porque o pessoal diz que o ano só começa depois que passa o carnaval. Nenhum trocadilho não, mas desejar a vocês um feliz 2025 com essa primeira oportunidade esse ano de estarmos aqui. Às vezes eu era parado nas ruas, perguntando, por que você não vai fazer mais estudo lá não? Calma que eu chego lá, chego em março. E hoje a gente vai falar, eu queria falar só sobre pensamento o tempo todo. Vinha na minha mente para falar sobre pensamentos. Já era um pensamento, né, para falar, a gente conversar um pouquinho sobre isso. E eu não tinha passado nada para a Giovana, não, mas eu passei o carnaval lembrando assim, eu não passei o tema para a Giovana. Não passei o tema para a Giovana. Aí a Giovana vai pensar até que eu esqueci da data. Não tinha esquecido nada, não. Mas foi bom quando ela chegou e colocou lá tema livre. Quando ela colocou tema livre, e eu já tinha alguns textos já separados, slides separados sobre pensamento. Falei, agora que ela botou tema livre, para mim vou fazer aquilo que a espiritualidade, eu entendo assim, estava querendo que eu fizesse, que eu tivesse uma boa conversa sobre pensamento. Mas o irmão de vocês aqui ainda é um espírito imperfeito. Aí eu pensei assim, não, eu não vou ficar lá falando aqueles minutos todos sem colocar um único slide. Sabe aquele negócio que você precisa colocar um slide? Mas estava com aquela assim, mas olha, era tipo assim, se começar a falar, vai fluir nos minutos que me couberem. Aí a gente aí, vendo já as coisas que tinha separado, aí eu fui lá, gente, lá no Pão Nosso. E olha só, nosso irmão Emmanuel estava trazendo para a gente, no 177, guardemos saúde mental. Por que eu queria tanto falar em pensamento? O que rege nossas vidas, no entendimento de vocês? São os nossos pensamentos, né? Os pensamentos são os primeiros impulsos que nós temos até que se efetive e isso se transforme em ação. Só que o pensamento, ele tem muitas peculiaridades, né? O pensamento, ele molda, ele forma, ele plasma, mesmo que a gente não venha a enxergá-lo com os nossos olhos orgânicos, mas aquilo que a gente pensou está ali formado. Então, se eu desejo bem a alguém, esse bem que eu desejo, com toda a força do meu pensamento, não vai se materializar ali a olhos vistos, mas vai chegar a quem de direito. Se a pessoa será receptiva a essa energia que eu joguei ou não, isso vai caber a ela. Depende muito o quê? Da afinidade entre os seres. Por isso que a gente tem que pensar, quando a gente pensa mal, a gente joga alguma energia má para alguém, o que não tem cabimento algum, através dos estudos, do entendimento, da conversação com a espiritualidade, a gente percebe que precisa fazer o quê? Filtrar pensamentos. Então, alguma coisa negativa que você jogue para alguém só vai efetivamente ser negativo se aquela pessoa também estiver compatível. Como assim compatível? Pensar da mesma forma? Sim, também. Ou se a sua moral também estiver lá embaixo. Então, quando a gente fala de pensamento, a gente também tem que observar o quê? Moralidade. Como é que ando eu dentro da minha moralidade? Porque a minha moralidade, junto com o meu pensamento, eu não falei para vocês que o pensamento dá início a tudo? Vai me conduzindo? Então, da forma como eu vou me conduzindo, o que acontece comigo? Eu vou abrindo brechas em mim, escancarando portas e janelas, e vou sendo o quê? Seletivo naquelas individualidades que estarão ao meu redor. Então, se eu sou uma pessoa correta, se eu procuro correção, se eu procuro dentro dos meus defeitos, dentro dos meus altos e baixos, porque nós temos, por isso que nós estamos habitando o planeta Terra, não é isso? Nós somos espíritos do quê? Que estamos crescendo, estamos nessa peleja para a nossa evolução.
Então, se eu cuido um pouco mais disso, se alguém jogar alguma energia negativa, ela pode ser inócua, porque eu não estou compatível. Apesar dos meus defeitos, apesar dos meus erros, eu não estou compatível com um determinado tipo de mal que venha me rodear. Então, já com esse início aí, e quando a gente vê um título, Guardemos Saúde Mental, o que significa saúde mental? É a parametrização dos nossos pensamentos que vão daí transformar-se em boas atitudes. A gente ouve falar mente sã, corpo são. Mas como é que esse corpo que foi me emprestado, ele vai ficar saudável? Com a renovação dos meus pensamentos, que vai renovar minhas atitudes, vai me fazer observar como eu preciso me alimentar, se eu preciso me exercitar. Não é isso? A minha forma de pensar em relação a mim, em relação ao próximo, a forma como eu me divirto, não é? A forma como eu encaro os problemas do dia a dia, que os problemas estão aí para todos nós. Não é isso? A gente não vive só no mar de rosa o tempo todo que está encarnado aqui na Terra. Mas de que forma eu encaro esses problemas? A maioria deles causados por nós mesmos. Não é verdade? Imprevidência, né? Atitudes sem pensar. Quantas vezes, fez comigo, eu vou devolver, eu não vou levar desaforo para casa. Mesmo para nós que estamos dentro de uma doutrina bonita como essa, mas é bonita não só de ser bonita não, porque ela clareia as nossas mentes. Através do Evangelho bendito, através da espiritualidade, através dos estudos que estão disponíveis para nós, a gente vai tendo entendimento sobre várias coisas. Lei de ação e de reação. Não é? Olha quanta coisa a gente vai aprender. Lei do amor. Então, por que a gente não aplica no dia a dia? Há uma dificuldade? Sim, mas essa dificuldade está em nós. Mas o que a gente faz diante das dificuldades? A gente procura resolvê-las, não é isso? Se a gente tem força e coragem para resolver problemas que surgem materiais, por que será que a gente não tem essa mesma força quando os problemas são espirituais? Lembrando de que nós somos espíritos. Então, a gente está falando do quê? Sobre nós mesmos. Sobre nós espíritos. Por que não temos essa força para nos olharmos naquele espelho e vermos o que realmente eu sou? O que eu preciso ser? O que eu estou fazendo aqui agora encarnado na Terra? Tendo essa consciência de me melhorar. Quando a gente, então, percebe que a problemática toda que ocorre no nosso cotidiano tem muito a ver conosco, não foi a outra pessoa que falou, foi outra pessoa que fez. Mas de que forma eu encarei? Lembra de que Chico Xavier falou, né, para a gente fica aí pululando para nós? Quem é o ofendido? Só aquele que se acha realmente ofendido. Só aquele que acha que o irmão vociferou realmente me ofendeu ou nos ofendeu. Porque se nós não encararmos assim, aquilo ficará inócuo. Não tem outra escolha. Rosa, vamos aqui mesmo. Então a gente começa, o que Emmanuel nos convida? Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Está lá em Paulo, aos Colossenses, capítulo 3, versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima. O que seriam essas coisas de cima? As que vêm do alto. E o que vem do alto é bom ou é ruim? Esse alto, essa visão, essa forma lúdica, né, que pode ser o alto, pode ser do lado, pode ser na frente, pode ser atrás, mas o que vem do alto, uma figura para que a gente possa se situar, o que vem de lá é sempre positivo. Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. A gente pode viver sendo espíritos encarnados num planeta como esse, no planeta Terra,
a gente pode viver sem pensar nas coisas que são da terra? Nós estamos encarnados no mundo material. Nós precisamos da matéria para viver. Precisamos ter uma casa, precisamos ter os mais básicos móveis, precisamos ter emprego, precisamos ter veste. E aí? A gente precisa pensar, mas o que a gente precisa fazer? Equilibrar. Porque os nossos pensamentos ficam mais detidos nas coisas que são daqui, de baixo, nas coisas que são da terra. Porque na maioria das vezes, nós nos esquecemos de que somos espíritos. Mesmo para nós que estamos dentro dessa doutrina, não é, Rosa? A gente, às vezes, no dia a dia, né, Giovana? No dia a dia, correndo, a gente não prestando a atenção, a gente se vê mais como matéria do que como espírito. Quando é que eu lembro que eu sou espírito? Olha, é difícil até para eu responder, mas a pergunta fica no ar. Quando é que eu lembro que eu sou espírito? Quando o cerco aperta, quando o desespero bate, aí eu lembro que eu sou espírito? Aí eu lembro do alto, eu começo a pensar nas coisas de cima. Ai, meu Deus do céu, por que isso está acontecendo comigo? Me ajuda, né? Eu sempre gosto de lembrar, quando chega o dia do nosso aniversário, qual é a primeira coisa que a gente faz? Cada um responda intimamente. Será que a gente se volta para o alto e agradece por mais um ano, por aquele dia do nosso aniversário? Muitos de nós já fazemos isso, esse exercício, mas muitos passam. Pensando na festa, e eu gosto de festa. Quem vê meu Instagram lá, vê meu Facebook, ai meu Deus, eu gosto de festa. Gosto muito de festa, mas a vida é só festa. Que bom se a gente pudesse agradecer a Deus todo dia, porque todo dia a gente faz aniversário. Né? A gente vai dormir, acorda no dia seguinte, mais um dia que o nosso Pai nos concede para que a gente possa prosseguir, para que a gente possa se encaminhar para frente. Eu gosto, às vezes, quando eu encontro alguém na rua, como é que você está? Tudo bem? Ah, eu tô. Tá como? Tô caminhando. Caminhando para onde? A gente precisa caminhar para frente. Assim, vamos consertar essa frase aí? Caminhando para frente. Melhorando. São posturas mentais que estão ligadas aos pensamentos. Não acabei de dizer que a dificuldade bate na porta de qualquer um de nós? E bate com todo vigor. Mas de que forma a gente está encarando isso? O cristianismo primitivo não desconhecia a necessidade da mente sã e iluminada de aspirações superiores. Lá nos primórdios, né? Lá nos primórdios. Na vida daqueles que abraçam no Evangelho a renovação substancial. O trabalho de notáveis pensadores de hoje encontra raízes mais longe. A gente sabe, para o cristianismo ser implantado, o quanto doeu, né? O quantos altos e baixos, o quanto houve de sofrimento, o quanto houve de luta, de trabalho árduo, para que isso tudo se estabelecesse. Vamos lembrar, né, que nós, ainda aqui encarnados, éramos espíritos recalcitrantes naquele momento. Então a gente não aceitava com facilidade. Ainda hoje, março de 2025, a gente ainda encontra situações assim. Ainda hoje, Jesus não é unanimidade no planeta Terra, apesar de ser o governador deste planeta. Olha que coisa interessante. Ainda não é unanimidade. Muitos ainda não acreditam nele. Muitos dizem que ele nem existiu, que isso é apenas uma história. Outros têm raiva, encarnados ou desencarnados. Quando a gente tem um trabalho mediúnico, lá na mesa mediúnica a gente vai encontrar irmãos que não aceitam a luz, que não aceitam ainda os ensinamentos de Jesus. Porque somos nós que estamos lutando contra nós mesmos para crescermos. Então antes a gente não tinha visão, mas viu, eu não falei de mesa mediúnica? Por quê? Sabem agora
os que lidam com os fenômenos mediúnicos que a morte da carne não impõe às delícias celestiais. Essa história da gente desencarnar, ficar na cadeira ao lado do nosso Pai, que deve ter cadeira para caramba, deve ser um grande, né? Deve ser um grande auditório, que eu não consigo nem mensurar para estarmos sentadinhos ali, quietinhos ou tocando harpa, sem fazermos nada. O homem encontra-se, além do túmulo, com as virtudes e defeitos ideais e vícios a que se consagrava no corpo. Somos nós, quando estamos despojados desta veste de carne, a mesma coisa, porque o nosso arquivo mental continua. Somos nós. Então não tem essa história de que agora Deus tem, a gente está no lugar da glória. Que lugar da glória é esse? A gente lê, meus pêsames, que o irmão agora esteja no lugar da glória. Que esteja lá e passe a olhar por nós. Vez por outra, quando eu aqui estou, vocês me veem falar sobre isso, né? A gente fala, quem tem condições de olhar por nós quando desencarnou? Quem tem condições? Sabe, Giovana? Quem tem essa condição? Pouquíssimos irmãos. Tenho certeza que há irmãos entre nós que já conseguem fazer isso. Mas, mesmo ainda cuidando de pensamento, não queiramos isso para aqueles queridos nossos que desencarnam. Nas nossas preces, não pensamos que eles olhem por nós, porque eles agora estão numa luta tremenda para olhar por eles mesmos. Porque se a gente continua no além-túmulo com as virtudes e defeitos, ideais e vícios, somos nós. Se nós tínhamos problemas sérios aqui enquanto encarnados, nós vamos levá-los para lá. E naquela escola daqui com a de lá, juntando as escolas, juntando as matérias, é que a gente vai tentando se resolver pouco a pouco, porque o nosso Pai nos dá múltiplas oportunidades de crescermos e nos melhorarmos. Não é verdade? Então, não queiramos pensar nisso. Não queiramos de imediato. A gente vive uma vida de erros e quando a gente desencarna, pensar em nosso lar. E olha que o nosso lar, apesar de tudo aquilo que a gente ouve e que a gente almeja, ainda é um lugar rudimentar. Mas não é bacana a gente ter essa ideia de nosso lar? Da gente conquistar? André Luiz deixou para a gente esse recado. São coisas que a gente precisa conquistar. O criminoso, então como a gente permanece a mesma coisa, o criminoso imanta-se ao círculo dos próprios delitos, quando se não algema aos parceiros na falta cometida. Isso aqui vale para encarnado e para desencarnado também. Não tem os ditados que dizem tudo para a gente? Os afins se procuram. Mas não é verdade? Os afins se procuram. A gente não escuta o pai e a mãe da gente falando isso, desde a tenridade. O avarento está preso aos bens supérfluos que abusivamente amontoou. Não raro a gente encontra nas mesas mediúnicas irmãos que não conseguem viver em paz na pátria espiritual porque eles estão pensando nas coisas que deixaram aqui. E isso tem graus variados. Eu lembro de uma certa vez, na mesa mediúnica, e nessa época eu ainda dava passividade, né? Não dou mais porque quando a gente dirige sessão, a gente não pode mais dar passividade porque a gente está num outro comando, a gente está na direção da reunião mediúnica. Mais uma vez dei passividade a um irmãozinho que desencarnou idoso, e eu via, foi-me situada a informação, um bairro assim parecendo o Grajaú, um bairro que tem umas casas antigas e bonitas, né? Então o irmão ficava fixado numa esquina e via aquela casa, mas a alternância das imagens era aquela casa e um prédio. Aquela casa e um prédio. Depois chega a informação de que aquela casa, quando ele desencarnou, foi vendida pelos seus familiares e ali foi construído um prédio. Aquele irmão, ele ficou preso àquela situação quanto tempo? Quanto tempo ele ficou preso? Não seria um caso de avareza, não, mas seria um caso da gente se apegar demais aos bens materiais. E a gente também precisa, quando a gente estuda a doutrina espírita,
cuidar dessa saúde mental, da gente cuidar e começar a exercitar o desapego de coisas e de pessoas. Desapego de pessoas, sim, porque desapego não é desamor. Desapego não é desamor. Mas se a gente tem os filhos da gente, a gente acha que somos proprietários dos nossos filhos ou dos nossos cônjuges, a gente precisa começar a prestar atenção nessa forma mental que a gente está fazendo. Somos donos de alguma coisa? Somos donos de nós mesmos? Não. E a vida toda hora está nos mostrando isso. Mas a gente tem aquele negócio meu, quando a gente fala meu, minha casa, meu carro, meu trabalho, olha, emprego, né? Minhas coisas, o que a gente tem de verdade? Na verdade, nós só temos em nós só o nosso campo mental, nós temos a nós mesmos enquanto espíritos. O vaidoso permanece ligado aos títulos transitórios, encarnado e desencarnado. Títulos são tão passageiros, esse poder que a gente encontra aí, tanta gente se achando tão poderosa, mandando em tudo, determinando tudo a todos, um dia tudo isso passa, um dia tudo isso se acaba. O que são posições? Aí hoje, olhando lá no Instagram, vi uma irmã, ela colocando cartaz, a irmã que estudou bastante, se qualificou bastante, mas foi demitida do trabalho e depois já de passar da faixa dos 50 anos, que infelizmente ainda há pensamentos, há formas de conduta, ainda no que a gente vivencia aqui na Terra, né? Por mais qualificado que você seja, depois de certa idade, você não é mais ninguém. Né? Infelizmente, né? Em algumas empresas, em algumas situações. Então, tudo aquilo que foi conquistado com muito sacrifício pela pessoa, né? Agora já não vale mais nada. Porque está pedindo cartaz, pedindo emprego numa via pública. Então, o que é nosso aí? Não quero dizer que a irmã seja vaidosa, não. Mas eu quero só assinalar para a gente de que adianta tanta vaidade. Se tudo se acaba, não se acaba lá no túmulo, não, se acaba aqui mesmo com a gente, com saúde e tudo. Por que isso tudo acontece? É injustiça que vem do alto? Eu achei uma coisa interessante, eu já vou fazer 10 anos de aposentado, né? Aí eu penso assim, uma coisa que eu ouvia muito antes de me aposentar, eu ficava querendo ler artigos sobre gente aposentada e tudo, que a gente precisa se preparar até para se aposentar, para não ter aquele apego. Então eu penso assim, o tempo em que trabalhei, os 37 anos trabalhados, valeram bastante a pena. Achei muito bacana, mas agora era a hora de voar, alçar outros voos, fazer outras coisas por mim, pela minha família, na vida. Então aquele momento passou, então para que eu vou me ligar a títulos de chefia, daquilo que exercitou, daquilo reconhecido por certos diplomas? Foi um tempo que passou. Então a gente precisa se preparar também e canalizar as nossas energias nisso, que tudo é transitório. Tudo é transitório. Estudamos, conquistamos as coisas, bacana, desfrutamos daquilo, às vezes somos reconhecidos e às vezes não também. Mas pensando na transitoriedade, tudo isso vai passar. Então, quem manda em quê? Isso aí não é nenhum estímulo para a gente não estudar, não. Continuemos estudando e investindo na nossa melhora. Com certeza. Enquanto estamos encarnados aqui, a gente continua. E quando a gente estiver desencarnado, que essa chama também não se apague. Porque mesmo em outras paragens, a gente precisa continuar a arregaçar as nossas mangas e seguirmos em frente. Não é isso, né, Regina? A gente não tem sempre que se qualificar? O alcoólatra ronda as possibilidades de satisfazer a sede que lhe domina os centros de força, tanto também para encarnados quanto para desencarnados. Ah, então eu não vou mais no barzinho comemorar nada com ninguém. Não, gente, também não é assim. Não podemos agir com radicalismos, né, irmã? Você vai numa confraternização, quer ver os amigos, vá.
mas numa consciência de que, pode chegar um irmão desencarnado e tentar persuadir você. Quem comanda? Quem está cuidando da saúde mental? Não sou eu que estou encarnado? Então eu é que tenho que vigiar e orar. Agora, eu não ir? Ou eu não posso me encarar? Ou eu não posso encarar os meus problemas? Eu preciso exercitar a minha vigilância para comigo mesmo. Se houver algum irmão desencarnado lá naquele ambiente, porque realmente, porque eles estão presos nessas condições, que a gente ore antes de sair de casa. Que a gente ore por esses irmãos. E que a gente continue mantendo a nossa postura mental para não sermos vulneráveis. Mas é conosco, o trabalho é nosso. Quem se apaixona pelas organizações caprichosas do eu, gasta longos dias para desfazer as teias de ilusão em que se lhe segrega a personalidade. Eu me acho tanta coisa, eu sou o mais importante do país, do planeta Terra. E vez por outra a gente encontra isso aí. A gente vê publicamente, né? Pessoas que estão se julgando tanta coisa. E a gente sabe que na hora do tombo vai ser uma coisa triste. Mas quem de nós já não levamos o nosso tombo? De encarnações lá para trás. Já caímos várias vezes. Quantas e quantas vezes nós já despencamos? E é por isso que a gente hoje está aqui. Se hoje, numa noite como essa, nós nos encontramos numa casa de luz como esta, é porque muitos tombos nos ensinaram a procurarmos a nossa melhora. E hoje nós estamos aqui, juntos, nesse grande hospital espiritual, para quê? Para sermos melhores, para sermos cuidados cada vez mais. Agora a gente foi alcançando esse patamar e a gente está seguindo, mesmo que aos trancos e barrancos. O programa antecede o serviço. Lá na erraticidade, a gente tem a oportunidade de fazer um balanço daquilo que eu fui, daquilo que eu sou e daquilo que eu serei, que eu poderei ser. Porque lá eu vou chegar, mas eu preciso esperar até chegar na erraticidade para ter esse choque e continuar para frente. Aqui mesmo, em casas como esta, que já oferece para nós o estudo, por que a gente, antes do passe, a gente precisa estudar? Não é bom quando acaba a reunião, o estudo, e é liberado para nós a Câmara de Passos, para a gente se energizar, para a gente se sentir melhor? Mas antes disso, por que é ofertado para nós o estudo? Justamente para isso. O programa antecede o serviço. Nós poderemos prestar um serviço melhor para nós, para a sociedade, para um todo. Que tipo de energias nós jogamos na vida? Que tipo de energias nós jogamos? A gente para pensar isso quando a gente está em casa, lá na nossa calmaria. Que tipo de energias eu jogo no mundo? Porque tudo que acontece nesse mundo, eu também sou responsável por tabela. O que eu ofereço à vida? Rancor? Mágoa? Vontade de me vingar? Tristeza? Felicidade? Solidariedade? Humildade? Fraternidade? Harmonia? O que a gente oferece? Mente sã, corpo são. Tudo aquilo que eu penso de positivo vai fazer o quê? Um upgrade na minha saúde física e mental. Vai fazer com que, sabe aquelas pessoas que cruzam o nosso caminho? Caramba, fulano de tal passou por mim, senti uma energia positiva. A gente não se vê assim? Ou quando a gente, puxa, a pessoa passou por mim, pessoa pesada. Mas de repente a pessoa pesada sou eu mesmo, e aí? E eu não estou me dando conta. Porque eu não estou cuidando da minha saúde mental. Mas isso é um tipo de exercício que cada um vai fazer individualmente. O projeto traça a realização. Aqui mesmo, nesta casa,
Quando a gente chega, quando a gente folheia o Evangelho e estuda, quando a gente ouve outras palestras, outros estudos, quando a gente pergunta, quando a gente está com dúvida, quando a gente estiver na casa espírita, a gente pergunte. O programa antecede o serviço e o projeto vai traçar a realização, porque a nossa caminhada vai prosseguir de forma melhor. Tenho certeza disso. O pensamento é energia irradiante. Lembra quando eu falei o que eu jogo na vida? O que eu estou oferecendo para o mundo? Irradia de nós. Vai longe, a gente não sabe nem o alcance disso. Espraemo-lo na terra e prender-nos-emos naturalmente ao chão. Olha só, quando a gente fica ligado somente nas coisas da terra e isso se espalha, a gente fica naturalmente ligado ao que? Ao chão aqui. As coisas que são daqui. A gente não consegue ter uma visão apurada de alguma coisa além disso aqui. E quando a gente fica de antolhos, detidos só ao que acontece na Terra, a gente atrasa o quê? O nosso progresso espiritual. Não só o nosso, daqueles também que estão ao nosso redor e até do nosso próprio planeta, que está ainda em transição, mas essa transição não se completa por quê? Porque depende de nós. Não depende de ninguém do alto, depende de nós. Já está na hora do nosso planeta melhorar? Tem tanta coisa ruim acontecendo, tem coisas boas acontecendo, hein? Muita coisa boa acontece. Mas o que aparece aí na mídia? Não é nada inventado, são as coisas reais, mas que algumas às vezes carregam na tinta, né? Porque é para vender, né? Mas a gente sabe por que não melhora. Por que tanta violência? Por que tanta intemperança, né? A gente vê as pessoas à flor da pele, né? Nervosismo, abaladas demais. A gente às vezes vai à rua, vai ao comércio, vai a algum lugar, tem tanta gente exasperada. Por quê, gente? Porque a gente não está cuidando da saúde mental. A gente só está nos detendo muito mais em conquistas materiais, né? Em reluzir, em aparecer, em ostentar o material. Mas ostentar o que é espiritual também não é bom? Elevemo-lo para o alto e conquistaremos a espiritualidade sublime. Nosso espírito residirá onde projetarmos nossos pensamentos, alicerces vivos do bem e do mal. Por isto mesmo dizia Paulo sabiamente: pensai nas coisas que são de cima. É aquilo que eu tinha dito inicialmente. A gente não precisa só ficar detido no que é do alto e esquecemos o que é do planeta Terra, mas também não podemos ficar só detidos no que é da Terra e não pensarmos no que pertence ao alto. Porque somos nós espíritos que podemos estar em toda parte, somos nós espíritos a qual o alto nos dá o livre-arbítrio, mas esse livre-arbítrio ele precisa ser bem utilizado. Como é que ele será bem utilizado? Se os nossos pensamentos, né, estiverem o quê? Melhorados. Mas como é que nossos pensamentos vão estar melhorados? Se eu não arregaçar as minhas mangas, não começar a estudar, não começar a pensar na minha reforma interior, eu não vou chegar a lugar algum. Mas precisa partir de mim. O que é a mola propulsora do espírito? Pensamento e vontade. Qual é a vontade que nos ronda nesse momento? Nesta noite, para nós fazermos essas reflexões até nós chegarmos na nossa casa. O que é de vontade? Qual é o pensamento que mais nos incomoda? Qual é o tipo de pensamento que mais nos deixa felizes? Eles estão... Lembra que eu falei? A gente não pode mesclar, pensar no espiritual e ao mesmo tempo pensar no material, já que somos espíritos encarnados no planeta material, ou ficarmos só detidos também no alto, ou ficarmos só detidos no que pertence à Terra. O que a gente precisa fazer? Ponderar sobre todas as coisas. Ponderar nos pensamentos, ponderar nas nossas atitudes.
ponderar naquilo que a gente aprende. A gente escuta muita coisa da espiritualidade, mas Kardec nos lembra o quê? Que nós também precisamos analisar as comunicações. Nem tudo aquilo que vem para nós, a gente não pode aceitar assim como de pronto. Mas se a gente começar a pensar sobre a mensagem que chegou para nós, se a gente começar a conversar com outros membros da casa espírita a qual pertencemos, a gente vai chegar a um denominador comum e a gente vai buscar o que é a melhora. A nossa irmã tinha até comentado com a gente aqui, da gente fazer reunião, procurar ajuda espiritual, às vezes até para novas direções, novas posições que a gente precisa implementar. Certo, está certíssimo, porque a gente não faz nada sozinho. A gente pensa assim para dentro da casa espírita, a gente pensa assim para o nosso ambiente de trabalho e a gente pensa assim para dentro da nossa casa. Que a nossa casa deixe de ser casa e se transforme num lar. Uma casa não pode ter ditadores, mas uma casa precisa ter uma conjunção de ideias para que... Vai existir liderança dentro de uma casa? Existe. Mas o que uma liderança faz? Para a gente ser um líder, a gente precisa de quê? Estar com todo mundo junto conosco. Né? Liderar não é mandar. Liderar é saber coordenar. E a gente põe isso em prática na nossa vida, no trato com os nossos familiares, com os nossos vizinhos, com nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, no grupo espírita que a gente tiver, ou se a gente for de uma outra religião, na religião que a gente estiver, mas que a gente entenda que estamos aqui uns pelos outros. Assim a gente vai modificando os nossos pensamentos, vai modificando as nossas atitudes e com certeza vamos viver melhor, a vida ficará melhor. Eu sempre entendo que qualidade de vida não é a gente morar no lançamento imobiliário, né? Que a gente às vezes vê lançamento imobiliário, qualidade de vida. A qualidade de vida é quando a gente consegue essa união de ideias e olha que nem todo mundo pensa igual e ninguém tem obrigação de pensar igual. Porque a gente não pode esquecer que somos individualidades. Então que a gente respeite a postura, respeite o pensamento do outro. Porque quando falta o respeito, faltou tudo. E aí a gente não colaborou em nada para que a vida seja pacificada, para que a vida seja realmente bonita, porque ela é. Porque só a gente saber que o nosso Pai nos concedeu mais essa oportunidade de continuarmos, ela é muito bela. Que a paz do Mestre Jesus esteja sempre com vocês. Uma boa noite e até a próxima oportunidade. Obrigado, irmão, aí pelas palavras. Agradecemos a você que nos assistiu pelo YouTube. Não esqueça de curtir, dar o like e compartilhar também. Fiquem com Deus.